algumas tendências iriam começar a surgir dentro da internet. E uma dessas tendências está voltada para cassinos, bets, apostas, algoritmos de roleta, esse tipo de coisa. E eu posso me cansar de ficar aqui falando que isso é errado, que isso não é valoroso, que não é digno e que vai acabar com a sua vida, e as pessoas ainda assim vão continuar fazendo. Entrando aqui num outro ponto que eu acredito que vai ser virada de chave, game changer pra galera que vai empreender agora no ano de 2025 e vai crescer negócios e crescer empresas, seja digital ou não, que é uma coisinha chamada de equipe comercial. Equipe comercial. Eu tô com 4 pessoas hoje na minha equipe comercial. E depois que eu trouxe essas 4 pessoas, eu passei de vender constantemente, assim, de forma recorrente, 30 mil mês, mais ou menos, pra basicamente 150 mil, 170 mil reais por mês com equipe comercial. Por quê? Porque comercial, existe uma frase muito emblemática que vai resumir o que eu quero dizer isso aqui. Vendedores vendem, compradores compram. O que significa isso? A galera que empreende no digital vem muito da ostentação, vem daquela galera que, pô, tem Porsche, tem carro, viaja pelo mundo e máquina de imprimir dinheiro na mochila ou qualquer coisa do tipo, estilo a galera que segue o Reuter, que vai ficar milionário com tigrinho, com opções binárias, e essa galera, eles chegam achando que é fácil, que é um dinheiro livre, que é você vai subir um anúncio no Facebook Ads, você vai se afiliar a um produto e você vai ficar milionário e vai ter um lifestyle igual essas pessoas da noite pro dia. Então, o digital, no geral, ele é um mercado muito imaturo. O que eu quero dizer como imaturo? As pessoas não consideram uma empresa digital como uma empresa de verdade. Normalmente é a pessoa que ele é uma eu-presa. Uma eu-presa é o cara que ele faz tudo. Então, ele sobe anúncio, ele grava conteúdo, ele produz, ele faz o curso, ele dá aula, ele dá suporte, ele atende, ele responde e-mail, ele faz tudo. Ele é uma eu-presa, não é uma empresa, onde é só eu. E essa eu-presa, a pessoa não consegue se desvencilhar desses setores. E por ser um mercado muito imaturo, as pessoas não conhecem coisas básicas, como, por exemplo, gestão comercial e automação e inteligência artificial. Que, na minha visão, gestão, automação, inteligência artificial e equipe comercial é o que faz uma empresa passar de 10 mil reais por mês para passar para 1 milhão de reais por mês de faturamento. Não é brincadeira isso aqui. E quando a gente fala de equipe comercial, são algumas tendências que você tem que prestar atenção, é implementar pessoas que vão trabalhar ativamente para vender para você. E aí eu sei que tem a galera que faz lançamento, que tem equipe comercial esporádica, ou seja, durante o lançamento a galera vende, mas existe um sistema comercial que você pode montar no seu negócio para vender todos os dias. E esse sistema, ele pode ser parcialmente ou 100% automatizado. Isso aqui é muito interessante. Quando a gente fala de equipe comercial, eu tô falando de você ter pelo menos uma pessoa com você no seu time que vai te ajudar a vender. E normalmente essa pessoa, a gente chama ela de closer, que é a pessoa que vai fazer fechamento pra você. O cara que vende, o vendedor vende, o comprador compra. O cara que quer comprar, ele vai precisar de um vendedor pra vender pra ele. E comercial é uma tendência, e talvez não faça sentido pra você nesse momento, mas é uma tendência que tá por vir agora em 2025 e que quem quer se desenvolver, quem quer crescer, quem quer realmente criar um negócio que vai gerar não apenas milhares de reais, mas milhões de reais através da internet, precisa implementar equipes comerciais, ou seja, precisa ter vendedores, precisam ter social sellers, precisam ter setters, precisam ter customer success, né, sucesso do cliente. Basicamente, existem 4 tipos, 4 cargos, 4 categorias dentro de um time comercial. A gente tem o social selling, a gente tem o SDR, a gente tem o closer e a gente tem o CS. O que significa cada um desses nomes, Matheus? Social selling, eu indico pra quem tá começando. Então, se você não tem ninguém na sua equipe, muitas vezes você é uma eu-presa, você precisa, antes de mais nada, ter um social selling. O que é o social selling? É uma pessoa que vai estar ativamente dentro das suas redes sociais vendendo. Então, pra nós que temos empresa, pra nós que empreendemos, número de seguidores não importa até que a gente consiga transformar esses números de seguidores em vendas. Eu tenho uma média aqui, mais ou menos, de metrificação que eu passo pros meus alunos, eu também uso aqui na empresa, que eu preciso extrair pelo menos R$1 pra cada seguidor do meu Instagram e das minhas redes sociais por mês. Se você não tá conseguindo fazer R$1 pra cada seguidor que você tem no seu Instagram por mês, você tá deixando dinheiro na mesa. Você tá fazendo alguma coisa errada que você precisa ajustar. Talvez te falte um social selling pra vender pra você. Se eu não tô enganado, tem vídeo disso no meu canal, tá? Você pode procurar e você pode assistir. Olha que interessante. Dentro do meu Instagram, eu tenho hoje, na data em que eu faço essa aula, eu acho que uns 38 mil seguidores, se eu não tô enganado. Então, por essa medição, e essa medição ela é bem certeira, pra eu conseguir tirar um bom valor do meu Instagram, pra eu estar aproveitando 100% do potencial que ele tem, e não apenas ser uma métrica de vaidade, pô, eu tenho 30 mil seguidores, 40 mil seguidores, pô, é uma métrica de vaidade. Pra eu conseguir realmente transformar isso em dinheiro, eu tenho que gerar pelo menos 38 mil reais por mês em vendas com o meu Instagram. Se eu não tô gerando isso, eu tô com defasagem. E os seguidores, eles simplesmente estão lá parados. Como é que eu faço então, Matheus, pra conseguir transformar esses seguidores em clientes? Eu uso o social selling. Eu faço isso, um sistema de social selling, eu uso uma ferramenta, como por exemplo o Chat Funnel, que faz isso de forma automática, ou eu contrato uma pessoa que vai abordar esses leads e
converter e convencer esses leads em clientes. Então, pô, se você tem 5 mil seguidores, você tem que, desde que não sejam parente, tá? Não é parente, amigos, você tem 5 mil seguidores, realmente pessoas interessadas, pessoas qualificadas do seu nicho, você tem que extrair pelo menos 5 mil reais por mês em vendas dessas pessoas. Se você tem 15 mil seguidores, pelo menos 15 mil reais em vendas. Se você tem 1 milhão de seguidores, você tem que fazer pelo menos 1 milhão por mês dessas pessoas, senão você tá subaproveitando a sua audiência. Então, o social selling é um dos pontos essenciais para você conseguir fazer essa extração dentro das redes sociais. Realmente transformar o seu Instagram, o seu WhatsApp, o seu YouTube em uma fonte de renda para você. Depois nós temos o SDR. O SDR eu não vou abordar muito porque ele é basicamente uma ponte entre o social selling e o closer. O closer é uma pessoa do seu time ou você mesmo que vai fazer o fechamento de vendas. Principalmente vendas de high ticket, ou seja, vendas de valor mais alto, acima de 5 mil reais por ano. Então, clínicas têm isso, eu tenho isso na minha equipe. Depois, quando a pessoa compra, nós temos o Customer Success. O Customer Success é um cara que ele vai ajudar o cliente a ter sucesso. Sucesso do cliente, que é uma coisa que a galera do Black, que é uma coisa que a galera do Tigrinho odeia. Sucesso do cliente. Porque pra essa galera, se o cliente tem sucesso, eles perdem dinheiro. Só que pra gente, que trabalha com produtos que realmente transformam a vida das pessoas, né? A gente quer ajudar e a gente quer resolver dores e problemas. É muito importante você ter sucesso do cliente. Você ter uma pessoa que vai cuidar e garantir que, primeiro, seu cliente vai consumir o conteúdo, vai consumir o produto, que ele vai aplicar, que ele vai ter resultado, porque LTV salva. LTV vem de uma sigla chamada de Lifetime Value. Isso aqui significa o quanto um cliente vai gastar com a sua empresa ao longo de toda a vida dele como sendo seu cliente. E se a gente tem um cliente que compra uma única vez na nossa empresa, ele é um cliente ruim, né? Porque se ele só compra uma vez, eu vou ter que procurar um outro cliente de novo para poder vender. E esse é um grande problema que a maior parte das pessoas do digital também enfrenta. Se elas têm sucesso, elas vão querer naturalmente comprar mais vezes da gente. E essa é uma das tendências intrínsecas do próximo ano. Nós vamos ouvir falar demais de funil de vendas. E eu quero que você não esqueça de que eu tô desde 2020 entregando conteúdo aqui sobre funil de vendas. E você vai ver muita gente aparecendo por aí como o bastião da moralidade, o bastião dos funis de vendas, querendo te ensinar isso, falando: ei, eu sou a pessoa que trouxe essa novidade dos Estados Unidos. E esquece tudo que nós já fizemos e tudo que nós já criamos por aqui. Eu já formei mais de 5 mil alunos, já formei mais de 180 mentorados individuais, já trabalhei em mais de 22 nichos diferentes, alcancei mais de 74 milhões de pessoas no YouTube ensinando as pessoas a fazer funil de vendas, transformar leads, seguidores desconhecidos em clientes. E agora, como eu tô te falando, eu já previ isso em 2020, 2021, 2022, 2023, vai surgir um monte de gente querendo te falar que é especialista em funil de vendas, porque simplesmente eles descobriram umas estratégiazinhas ali. Por que eu tô te falando isso? Porque funil de vendas se trata não apenas de você trazer novas pessoas pro seu negócio, mas se trata também de você vender mais vezes para os clientes que você já tem. Porque se você vende 2 vezes para um cliente, na prática, você ganha a mesma quantia de dinheiro ou mais do que vender para 2 clientes. Então, 2025, para de procurar novos clientes e foque em cuidar das pessoas que já compraram de você. A pessoa já te falou sim, não se esqueça disso. A gente entra agora num tópico que é sim uma tendência incomum, é uma tendência inusitada, porque a maior parte das pessoas não conhece esse termo, que é o InfoSaaS. E talvez para algumas pessoas, isso que eu vou explicar agora pareça até complexo demais, mas eu tenho certeza que por mais que isso não faça sentido na sua cabeça e na sua mente nesse momento, algum dia você vai olhar para trás e você vai lembrar que eu te falei isso e isso vai fazer diferença na sua vida. Primeira coisa, guarda essa frase aqui, ó. Clientes compram mais do que não clientes. Guarda essa frase. Segundo, guarda essa outra frase aqui, ó. Eu não vou escrever ela porque ela é muito grande. Essa outra frase foi o Jay Abraham que falou. Ele diz assim, ó: se você não vende novamente para os clientes que você já tem, você tá sentado em uma pilha de dinheiro pedindo esmolas para estranhos. O que eu quero dizer com isso? Que o ano de 2025 você precisa focar em vender mais vezes para as pessoas que já compraram de você e do seu negócio. Pare de procurar novos clientes. O dinheiro não tá na próxima pessoa, o dinheiro tá na pessoa que já disse sim para você. E quando a gente fala de software, a gente tá falando de principalmente uma coisinha chamada de recorrência. Software tá diretamente ligado à recorrência. O que isso quer dizer? Software ele é tão valoroso, ele tem um potencial muito grande de enriquecer as pessoas, enriquecer empresas, enriquecer negócios, porque uma vez que a pessoa entra em um software, se o software for bom, dificilmente ela sai daquele software. Posso te dar dezenas de exemplos aqui de coisas que eu comecei a pagar e nunca mais parei. Por exemplo, Netflix, Amazon Prime, o verificado do Instagram, aquele valor que cobra mensalmente lá, simplesmente para você ter mais alcance, para você ter mais engajamento. Software de gestão de finanças pessoais, pago uma plataforma chamada Mobius. É horrível, mas ainda assim eu pago ela porque é a única que tem, pelo menos até esse momento. Posso falar da parte do meu negócio. Comecei a pagar ActiveCampaign, nunca mais parei, servidor de e-mails. Comecei a pagar ChatGPT, nunca mais parei. Comecei a pagar ChatFunnel, nunca mais parei. Comecei a pagar Google Workspace,
Space, nunca mais parei. Google Drive, nunca mais parei. Então, muitas dessas ferramentas, a gente começa a pagar e nunca mais para. Se você tem iPhone, provavelmente você tem iCloud Plus, né? Vai lá, paga. Se tiver um valor de R$14 por mês, aí você vai ver, pô, faz 5 anos que eu tô pagando, eu já dei R$2.000, R$3.000 pros caras. Eu tô pagando agora um plano mais caro de 2 TB, porque tem que ter mais foto e não sei o que. É tipo 50 pila no mês. E você vai ver, faz 3 anos que tá ativo o plano, já foi R$6.000 já pagando o plano de iPhone. E isso é muito louco, porque nós não paramos pra pensar no quanto de dinheiro nós já demos pra esses negócios. E quando a gente para pra pensar e pra refletir sobre isso, você percebe que, por que eu não tô vendendo isso ainda? Por que eu não tô fazendo isso para as pessoas não pararem mais de me dar dinheiro? Quando eu falo de vender um infoproduto, aí tá um erro grande das pessoas, dos iniciantes principalmente, o cara, ele cria um e-book, e ele vende um e-book a R$27. E aí ele vende um e-book pra uma pessoa, vende pra outra, ele gasta tipo R$25 pra vender um e-book de R$27. E quando ele precisa fazer uma nova venda, ele precisa achar outro cliente. Enquanto que alguém que vende um software, vende uma única vez. E a pessoa paga mês após mês aquela recorrência do software. Soma só quanto que você já pagou de Netflix. Já pensou se você somasse? Fala, pô, faz 2 anos que eu pago Netflix. Beleza, 2 anos vezes R$55. Eu acho que é o preço da Net. R$35, 55. Acho. Se fosse um ano, dá R$500, R$600. 2 anos, R$1.200. Você fala, caramba, eu paguei R$1.200 pra uma ferramenta. E muitas vezes eu nem uso ela. Dito isso, 2025 vai ser o ano dos InfoSaaS. Como eu falei, isso pode parecer um conceito um pouco abstrato e um pouco complexo pra você entender. Mas o dia que você lembrar disso, você com certeza vai me agradecer. As empresas que vão prosperar e vão crescer a partir de agora são empresas que vão aprender e vão utilizar os infoprodutos para vender software. Escuta o que eu tô falando. Porque a pessoa precisa vender um infoproduto, se ela quer ter dinheiro no mês que vem de novo, ela precisa vender de novo. E o software, eu tô falando de você vender uma única vez e você recebe por anos a pessoa pagando esse software. E aí já tem uma galerinha falando disso no Brasil e fazendo isso e tal. Tem poucas pessoas falando, mas algumas pessoas já estão fazendo. E você pode perceber que isso vai ser cada vez mais comum de agora em diante. Então, eu uso essa estratégia aqui desde 2020. Eu não tinha grana para fazer software em 2020 porque é caro, custoso, custa centenas de milhares de reais para milhão. É construir um software escalável e um software bom. Então, eu vendia software de outras pessoas. Por exemplo, eu fechei lá parceria com a ActiveCampaign. De 2020 para cá, eu trouxe mais de 5.000 clientes para ActiveCampaign só no Brasil. E depois que eu consegui ter um bom caixa, juntar um bom dinheiro, eu comecei a desenvolver os meus próprios softwares, porque daí eu ganho equity, que é uma outra história, a gente fala disso no outro dia. E uma coisa que eu aprendi a fazer e que eu já venho fazendo desde 2020 é usar os infoprodutos para vender o software. É muito mais fácil você educar uma pessoa para usar uma ferramenta do que você vender uma ferramenta para pessoa que ela não seja educada para usar. Um dos softwares que a gente tem aqui dentro do Hub hoje é um software chamado MakeFunnels. A MakeFunnels, ela existe desde 2019, se eu não tô enganado. Mas eu só entrei na MakeFunnels no ano passado, quando eu comprei uma parte desse software. Um outro software que a gente tem aqui no Hub também é um software chamado ChatFunnels. Esses dois softwares, eu posso simplesmente chegar e vender eles para as pessoas. É uma opção que eu tenho. A gente faz anúncio tanto da MakeFunnels quanto do ChatFunnels. Só que pra mim é muito mais fácil educar as pessoas sobre o uso dessas ferramentas do que simplesmente chegar e vender pra elas. O que eu quero que você entenda é, se você aprender a usar os infoprodutos pra levar as pessoas pros softwares, por mais que o software não seja seu, você vai ter o maior potencial de enriquecimento que você já viu na sua vida. Porque você passa a usar o software como uma fonte de fluxo de caixa. Entra dinheiro todo mês. Tô vendendo, tá entrando pessoas. Tô vendendo, tá entrando pessoas. E os softwares, eles passam a ser fonte de lucro pra você. Porque uma vez que o cliente entrou, ele começa a pagar a ferramenta, e por mais que você pare de vender o infoproduto, você ainda continua recebendo das ferramentas. E é isso que eu quero que você preste atenção. Existem várias formas de você ser dono de software hoje em dia sem precisar construir um software. Por exemplo, dentro do ChatFunnel e da MakeFunnel, a gente tem programa de parcerias. Você pode virar uma agência parceira ou um infoprodutor parceiro, e você recebe de 20 a 30% do valor da mensalidade, e pelo menos no ChatFunnel eu posso garantir isso, vitalício que as pessoas pagam. Então, se você trouxe um cliente para dentro do ChatFunnel e ele vai pagar R$1.000 por mês para usar o plano específico lá, um plano avançado, sei lá, você vai receber R$300 todos os meses durante o tempo inteiro que a pessoa permanecer. Então, se daqui 5 anos que a pessoa estiver pagando a ferramenta e ela tiver com a assinatura ativa, daqui 5 anos você ainda vai estar recebendo 30% do valor da assinatura da pessoa. Pô, Matheus, mas e se a assinatura da pessoa subir? Se for R$10.000 a assinatura da pessoa? Beleza, você vai receber 30% dos R$10.000, então. É uma forma de você ser dono de um software. Não tô falando que é minha, não. Tô dando um exemplo porque eu sei o que eu faço aqui dentro, eu posso te explicar sobre isso. Não posso
dizer a mesma coisa sobre outras ferramentas. E existe uma outra alternativa também, que vai depender pro caso da pessoa, alguns casos é bom, outros casos nem tão bom assim, que é uma coisa chamada de white label. Eu já fiz vídeo sobre isso, você pode procurar no meu canal, tá? Com a nova era da inteligência artificial, ou seja, o ano de 2025 vai ser o ano onde vocês vão assistir filmes de inteligência artificial sem distinguir se os filmes são feitos por humanos ou se eles são feitos por inteligência artificial. Essa vai ser a real. Você não vai mais conseguir distinguir ser humano de inteligência artificial. Deixa eu te contar um caso bem interessante aqui. Na noite de véspera de Natal, no dia da véspera de Natal, dia 24, cá estava eu trabalhando nos meus agentes de inteligência artificial. Então eu tava criando um novo agente chamado Júlia. Eu tava trabalhando num novo agente, ou seja, eu tava criando uma nova personalidade e tal, e eu literalmente escrevendo, tipo assim, você vai ser empática, você vai atender os meus clientes, assim, assado. E eu tava trabalhando na Júlia, instruindo ela lá, trabalhando nela lá, criando o perfil dela, dizendo que ela ia poder escutar áudio e tal. E aí a Gabriela, minha noiva, falando, para de mexer com isso, tipo, é véspera de Natal, você tá mexendo com agente de inteligência artificial na véspera de Natal, para um pouco. Aí, tá bom, vou parar um pouco. E eu esqueci ela ligada, e eu não terminei de configurar ela. E aí a gente foi dormir, beleza. No outro dia, eu acordei e tinha uma notificação de agendamento no calendário. Agendamento no calendário no dia do Natal. E eu fui ver que eu tinha esquecido a inteligência artificial ativa. E eu fui ver as conversas que ela teve de madrugada. E não teve um abençoado. 5 horas da manhã. O cara, no dia do Natal, 5 horas da manhã, tava comprando. R$27, eu acho. R$47. R$47. E aí a Júlia, aquele atendente, agente de IA que eu tinha esquecido ligado, que eu não terminei de configurar, mandou uma mensagem pra ele. Falou, viu? Pablo, eu vi que você comprou o produto tal. Posso conversar um pouco mais com você? 5 horas da manhã, essa parada. Eu dormindo lá no quinto sono. Aí o Pablo, claro, posso conversar, tô de boa. Aí, Júlia, eu gostaria de saber mais de você. E aí, batendo papo com o papo vai, papo vem, o Pablo lá e tal. Daí assim, Pablo, você topa fazer uma call comigo hoje? Às 2 horas, agora de manhã? Aí o Pablo falou literalmente isso. Não consigo porque os pequeninos vão estar fazendo alguma coisa de manhã. Não lembro o que exatamente que era, mas tipo, os filhos dele não iam deixar ele fazer a call. Aí a Júlia tirou do sei lá de onde, porque eu não programei isso nela, e falou assim, Pablo, pode ser às 14? No dia do Natal. Aí o Pablo, às 14 pode. Acho que pode ser sim. Aí a Júlia, beleza, então tá agendado com você. Pum, jogou na minha agenda aqui, qual agendada. Eu acordei no outro dia vendo a Júlia conversar, falando, não deixei isso acontecer, meu Deus, esqueci ela ligada. 2 horas da tarde deu a call, eles foram pra call, meia hora depois chegou notificação no celular, um print no nosso grupo comercial aqui, venda fechada, R$3.350 e alguns quebrados. O cara entrou no método LTV. Qual que é a conclusão que eu quero te falar com isso? Antes, pra gente ter uma pessoa do comercial prospectando leads igual houve essa prospecção aqui, eu tinha que pagar um cara, ou uma pessoa. Ela provavelmente não ia estar trabalhando às 5 horas da manhã, então eu perderia essa venda. Mas hoje em dia, com a entrada da inteligência artificial, eu não só tenho escalabilidade, mas eu tenho escalabilidade individualizada. O que significa isso? Que hoje eu posso atender pessoas em massa, de forma massiva, mas cada pessoa vai ser atendida de forma individual. Vê essa conversa do Pablo. O Pablo não percebeu que era uma IA, foi pra uma call, comprou o método LTV, R$3.350 de um agendamento gerado por inteligência artificial. E isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que você pode usar esse tipo de coisa pra colocar o seu negócio trabalhar pra você começar a vender no automático, assim como esse caso. Depois disso eu melhorei ela, e claro, agora tá vendendo todos os dias, agendando todos os dias. E o lado ruim é que se você não aprende a usar isso, provavelmente a pessoa substituída vai ser você. E eu quero deixar esse alerta aqui pra você agora. 2025 é o ano dos agentes e o ano da inteligência artificial. Mas se você não aprende a usar, provavelmente a pessoa substituída vai ser você. A gente tá falando de robôs que são indistinguíveis do ser humano, que são humanizados, que são atentos, empáticos, que são simpáticos, que atendem as pessoas 24 horas por dia, nutrem, qualificam, filtram leads de forma 100% automatizada, sem depender de ninguém. Uma das profissões que vai ter ascensão nesse ano de 2025 é a profissão de gestor de automação, junto com o gestor de funil, o arquiteto de funil. É a pessoa que sabe montar esse tipo de fluxo, esse tipo de robô, e também a pessoa que não só sabe montar, mas sabe fazer esse robô vender. Não apenas fazer funcionar, mas o que esse robô precisa falar para as pessoas, para que as pessoas comprem. Eu quero deixar o alerta aqui para você. Uma das coisas que eu vou mostrar, que eu vou ensinar no desafio no final desse mês, vai ser como que você pode usar todo esse conhecimento não só para prestar serviços e fechar contratos dentro do Brasil, mas fora do Brasil também. Porque hoje, com inteligência artificial, você não tem mais barreira, nem fronteiras de língua, porque você pode conversar com qualquer pessoa do mundo, na língua nativa deles, e muitas vezes falando em áudio, em tempo real. Você não tem mais barreira de moeda. Enquanto as pessoas pagam 5, 10, 15% de imposto, 20% de imposto vendendo para dentro do Brasil, se você tira uma nota fiscal para fora do Brasil, você paga 1%. É uma das formas, a maior parte da receita que a gente tem aqui, principalmente de softwares, então que eu te falei que os SaaS, né, os InfoSaaS, que nós somos afiliados, somos parceiros, temos white label, eles estão situados fora do Brasil, e quando eu tenho esses recebimentos, eu emito nota fiscal para empresas que estão fora do Brasil. Ao invés de pagar 15% de imposto, eu pago 1% de imposto. Olha que doideira, né? E a mesma coisa vale para você que aprende uma nova profissão. Se você presta um serviço para alguém que está fora do Brasil, você paga 1% de imposto, enquanto as pessoas estão pagando 10, 15% de imposto. Você ganha em moeda que vale 5, 6, 7 vezes mais, enquanto tá todo
mundo ganhando em real, que é a moeda que mais se desvalorizou no mundo. Enquanto vai estar todo mundo preso ao Drex, você vai ser capaz de viver com qualquer moeda de qualquer lugar do mundo. E você pode continuar morando no Brasil se você quiser, mas isso não vai mais ser uma barreira pra você.